Escutávamos a primeira leitura do profeta Jeremias, onde somos chamados a refletir na história do povo de Deus, uma vez que a palavra de Deus, o testemunho e o encontro são três analogias que nos possibilitam o acesso ao mistério da revelação. Assim acontece na significação do texto, uma vez que Jeremias adverte o povo de Deus para não se opor a Nabucodonosor, rei da Babilónia, que invadiu a Palestina, porque eles são os detentores das promessas e eles não podem perecer perante esse poder. Vemos como o texto sagrado nos possibilita a sensatez e a sabedoria presente no profeta que interpreta o desígnio de Deus para a salvação do seu povo. Estabelecemos a analogia com a missão de Cristo Jesus. E assim como o profeta é um condenado pelo seu povo, Deus interveio e libertou. Cristo Jesus é um condenado pelo seu povo. Deus Pai interveio e ressuscitou de entre os mortos. E temos acesso à salvação escatológica presente em Cristo Jesus, que nos faculta uma história e uma transcendência. Vemos a missão presente no Evangelho. Cristo veio trazer o fogo à terra. O fogo é a simbologia do Espírito Santo, para nós sermos transformados e santificados pelo dom escatológico que Cristo concedeu à humanidade. O texto faculta-nos duas vertentes estruturantes. A Cristologia, na significação de von Balthasar, revela-nos a essência do mistério de Deus e a vocação humana. A escatologia antecipa o futuro de Deus, presente em Cristo Jesus, que nos sintamos comprometidos com a transformação da história e com a santificação da pessoa. É neste horizonte que vemos a grandeza de Cristo Jesus. Ele não veio trazer a paz, efêmera e vazia. Ele veio trazer a paz messiânica. E essa paz ninguém nos la pode tirar, porque é o dom gratuito que Cristo oferece à humanidade para que nós nos sintamos comprometidos com o projeto de Deus na significação do seu mistério. É neste horizonte que vemos a grandeza de Cristo Jesus. A paz é o dom salvífico que Cristo oferece a cada pessoa para que tenhamos a comunhão com Deus na transformação da história e na santificação da humanidade. Nesta perspectiva, vemos como a carta aos Hebreus nos situa perante a Igreja primitiva. Os cristãos hão de discernir, em razão do mistério de Cristo, a sua história e a sua transcendência. E é neste horizonte que vemos a grandeza da Igreja ao longo dos séculos. Passa pelo vexame e pela humilhação, mas Cristo sustenta a sua história e santifica a humanidade. É neste horizonte que nós acreditamos profundamente no mistério de Cristo quando reconhecemos a sua palavra, o seu mistério salvífico e a ação escatológica do Espírito Santo. Neste horizonte, situamo-nos perante a missão do texto sagrado, uma vez que os cristãos ainda não conduziram a sua história até ao limite. E vemos a grandeza do texto sagrado, uma vez que eles hão de lutar contra o pecado, contra a humilhação, contra a desumanização da pessoa, para que impere a graça divina enquanto dom escatológico conferido a cada pessoa. É neste horizonte que vemos a grandeza do autor sagrado para nos situarmos na expressão de Karl Jaspers. O limite
é a expressão íntima da comunhão com Deus, porque nos confrontamos com a dimensão infinita de Deus, para que na história possamos fazer essa experiência nas contingências, no limite, na humilhação. Aqui reside a grandeza da missão de Cristo, que eleva, dignifica e salva a humanidade. Hoje fazemos menção de Santo Ambrósio. Refletir sobre esta figura ímpar da Igreja do Ocidente é sempre um mistério. Nasceu por volta do ano 340 em Trèveris, morreu no ano 397 em Milão. Uma das aportações teológicas mais íntimas e no reconhecimento histórico de Santo Ambrósio situa-nos no ano 390, quando em Tessalónica o comandante militar foi assassinado num motim social. O imperador Teodósio mandou massacrar aquela cidade, tendo eliminado sensivelmente 7.000 pessoas. Santo Ambrósio interveio dizendo o seguinte: o imperador está dentro da Igreja, mas não está acima da Igreja. Santo Ambrósio é um defensor da vida, da promoção da pessoa e da Igreja de Cristo Jesus, para que também hoje nos sintamos colaboradores do projeto de Deus à imagem do insigne Bispo Santo Ambrósio. Uma dimensão peculiar na sua história consistiu em batizar em Milão Santo Agostinho no ano 387. Foi um insigne teólogo e insigne bispo, para nós reconhecermos Santo Ambrósio, o insigne doutor da Igreja, enquanto profundo no conhecimento e na ação, uma pessoa profundamente culta, foi um exegeta, um teólogo, um pastor, um doutor, um santo. Reconhecemo-lo porque situou para além do seu tempo e da sua história em razão do espírito que partilhou na intimidade com Cristo em favor da Igreja do Senhor. Unamo-nos a Santo Ambrósio para que, à imagem deste insigne santo, reconheçamos a sua intercessão junto de Deus, para que a nossa história seja conduzida pela ação do Espírito de Deus. Neste horizonte, refletia um dia Walter Casper, insigne teólogo: Deus é a condição essencial para a realização da pessoa. E vemos, a nível social, um certo humanismo fechado que põe em causa o projeto de Deus e desumaniza a pessoa. Necessitamos de um humanismo aberto, à imagem de Bergson. Supomos o projeto de Deus para nos compreendermos na humanização e na santificação da pessoa. E vemos como o humanismo integral é a realização do ser humano diante de Deus e diante da história. Hoje, a nível social, há ideologias laicistas e ateias que desumanizam e põem em causa a transcendência da pessoa. Necessitamos discernir a nossa história e a nossa transcendência à luz do mistério salvífico de Cristo. É neste horizonte que nós reconhecemos a grandeza da pessoa diante de Deus. Nós não podemos dissociar a experiência racional da experiência mística.